E hoje, prontos para a batalha, te convidamos a entrar conosco nessa guerra. Somos bomba. Segundo bloco do Antenados na Geral, esse não é um tema simples, não. É um tema que tem muitas vertentes e nós vamos debater. Quando Deus está no controle, o que é o controle de Deus? Eu acho que, como o tema é esse, onde estava Deus? Deus estava controlando. O que é, se a gente pudesse tentar responder essa pergunta, o controle de Deus? Porque eu levantei dois lados. Porque quando a gente fala o seguinte, acontece um monte de, enfim, de desgraça e tudo, é porque a gente rejeitou a Deus e a gente tirou ele da família, tirou das escolas, não sei o quê, e isso acontece e depois a gente vai querer reclamar de Deus? Tudo bem, beleza, aceito. Agora, conheço homens de Deus, famílias que estão cheias de Deus, que Deus está no controle, igrejas que Deus está no controle, e de vez em quando acontece alguma desgraça também. De vez em quando homens, os maiores homens de Deus, já conheci grandes homens de Deus, e o cara vem acometido com câncer, uma semana depois ele morre. Você pode colocar joia. Isso é visto como uma grande desgraça. Então a gente entende que é o seguinte, quando Deus está no controle, nada vai dar errado. Então se deu alguma coisa errada é porque a gente deu... Eu acho perigoso também, porque o controle de Deus vai fazer a gente passar pelo vale da sombra e da morte. É errado na nossa ótica. Pois só. é. Então pronto. Então na ótica Isso de é ruim. E na ótica de quem? É na ótica de quem? Ruim, bom, errado, certo, tudo é na minha ótica. Deus fez certo, Deus fez errado. Isso é na minha, eu que vou decidir, eu que vou conversar. Porque são Deus os meus fez parâmetros. Isso, é os meus parâmetros. Na questão de Deus não existe certo, errado. Tudo que Deus faz é perfeito. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é perfeito, tudo. E Paulo diz, por tudo dai graça, regozijai-vos sempre. Se é sempre, até na tristeza. Mas eu vou chorar, mas regozijar não é ficar, morreu alguém, estou rindo. Vou rir porque... Não, eu sei, eu vou viver o meu momento de tristeza, mas regozijar, saber, Deus está no controle desta situação. Agora a gente precisa entender uma outra coisa. A Bíblia diz que Deus fez os céus para ele e deu a terra aos homens. E os homens pegou essa terra e entregou na mão do diabo. A gente não pode negar isso. Nós entregamos lá no Éden, quando Adão resolveu desobedecer a Deus e entrar no diabo. De lá para cá, Deus estabeleceu princípios e parâmetros para nós vivermos nela, para nós caminharmos com ela. E ele coloca isso claro em Deuteronômio, quando ele diz... E não mudou, porque... Aí vem uma outra, aquilo que eu levantei na minha primeira fala, da questão da graça. Não estou dizendo obedecer lei, mas princípios precisam ser obedecidos. Se esses princípios são quebrados... consequências viveremos desse princípio. Então, Deus controla as coisas a partir do momento que eu decido andar no seu princípio. Tudo bem. Aí vai vir uma outra questão. Se eu controlo, então quer dizer, Deus está sujeito a minhas decisões? Deus está sujeito ao meu querer? Então, se eu faço, Deus... Não, Deus botou um princípio. Está aqui, meus filhos, ande nesse princípio. A terra eu dei para vocês quiseram dar para o diabo, mas eu já planejei tudo. Deus tem controle do planejamento, desde o início até o final, que eu não sei quando é o final. Para mim pode ser quando eu estiver voltando para casa e minha mulher chorar, meus filhos chorarem. Espero que não aconteça, mas pode ser o fim para mim. Mas para vocês pode ter mais 50, 100 anos. Quando é que Jesus volta? Não sei. Não tem... A gente... Pelos acontecimentos, a gente começa a perceber, pela escatologia, mas não saber. Mas Deus tem o controle, claro, do dia que isso tudo vai acontecer. Ele sabe exatamente, esse dia acabou, é hoje, acabou, vai acontecer tudo. Ele nos dá sinais, nos dá pistas. Porém, a gente precisa entender que é princípio. Sem princípio, vai acontecer. Agora, quando eu vivo no princípio, a Bíblia diz que eu tenho a paz de Deus que excede todo o entendimento, o amor de Deus. Então, quando a crise vem para mim, eu caminho no princípio, eu vou chorar, porque eu tenho sentimento, eu vou ficar triste por um momento, mas eu não vou entrar em depressão, não vou colocar compidez, eu vou dizer assim, a minha vida está errada porque meu marido, desculpe a irmã, morreu aos 21 dias. Se eu ando na presença de Deus, conheço o meu Deus no secreto, se eu tenho intimidade com Ele, me relaciono com Ele, eu vou saber que é como tu tem filho, um dia tu vai chegar para tua filha e vai dizer assim, não, ela vai olhar para tua cara. Já acontece, você está com um ano, já faz isso já. Mas vai chegar um dia, ela vai falar assim, muito obrigado, pai, porque você disse não. Mas aquele não é como se para ela, criança, absurdo, um absurdo. Pai, como é que você não me entende, pai? Porque você não deixa eu fazer isso? Mas ele disse não. Mas por quê? Porque resolveu esse não, porque tua filha resolveu andar nos princípios que você, como pai, estabeleceu dentro daquela casa. Então, o controle se mantém a partir do princípio. Estar na vontade e no controle de Deus não nos tira, não nos ausenta de tragédia. É uma paz interna, mas lá fora tá até caótico, porque é o mas a seguinte, minha paz é interna. André, não é paz externa necessariamente. Até porque é o seguinte, os planos de Deus se cumprem. E pronto. Ele se cumpre. Deus, quando tem um plano determinado, se cumpre e vai fazer. No tempo dele. Essa é a questão. No tempo dele é que as coisas vão acontecer. A não ser que Deus faça, é agora. Como foi o Jonas que você falou aqui no... O Jonas que você vai, não vou, vai. E foi na marra.
E foi na marra. Mas o pastor Dá falou o seguinte, olha, eu nunca quis ser pastor, fui pastor na marra. Deus me fez pastor. Porque é o propósito do Senhor. Então, eu acho que a questão da comunhão, o pastor colocou muito bem aqui, ele é fundamental nesse processo, para você entender o controle de Deus na sua vida. Né? Quando Deus, ele determina e espera o tempo. Por exemplo, um exemplo que eu sempre coloco é José. José tem umas promessas de Deus, Deus dá a revelação para ele, e ele começa a entrar num processo de preparação para um algo muito grande que Deus ia fazer na vida dele. Então, a gente tenta imaginar a cabeça de José quando ele é rejeitado pela família, quando ele passa a ser escravo e quando ele passa a ser um presidiário. Deus está nesse processo. Ele poderia falar assim, caramba, eu estou pensando que as coisas vão melhorar, as coisas pioram, porque Deus tem um projeto maior na vida dele. Às vezes nós não entendemos isso. É uma loucura, assim, o controle de Deus e o projeto de Deus, às vezes, não está na paz, está no caos. É isso que eu acho maluco. Então, assim, na adversidade. O controle e a maneira que Deus fez José ser exaltado foi através de prisão, de escravidão, de perseguição, de rancor da família. Eu falo, gente, como é que pode? Por isso que eu acho Deus fantástico. Ele pega todo esse caos que a gente está falando do mundo e ele usa o caos para exaltar aqueles que seguem os seus princípios. E assim, e André, e há uma coisa louca nisso. Assim. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, um diácono de uma igreja, e ele estava falando o seguinte, a filha dele está internada há 15 dias, um problema na perna, enfim. Menina com saúde, jovem, enfim, nunca parou no hospital e parou lá. Aí o médico, ele começou a questionar, ele falou, por que está acontecendo isso? A gente fiel, não sei o quê. Aí ontem ele me falou, Luciano, Deus é meio louco, né? Ele faz umas coisas meio loucas com a gente. Aí ele falou, o que houve? Eu conversando no telefone, ele falou, cara, fui visitar minha filha, aí estava no elevador, aí uma senhora puxou conversa e falou, você vai visitar alguém? Ele falou, vou visitar minha filha. Que andar? Está no 6º andar. Meu filho tá lá também. O senhor é pastor, né? Ele falou, não, sou diácono da igreja. Não, mas, por favor, ora pelo meu filho. O nome dele é Nicolas, acho que é isso, Nicolas. E ele, aí começou a conversar com ela. Começou a conversar e ela foi também visitar. Quando chegou lá, ele orou por esse rapaz, que ia passar por uma cirurgia, né? Estava com um tumor no cérebro. E aí, ele começou a conversar, ela naquele momento falou, eu não estou entendendo porque o senhor nem conhece meu filho, essa firmeza que o senhor está falando, eu quero conhecer esse Deus. Aceitou Jesus lá. Um rapaz que estava do leito do lado, ouvindo a oração, era desviado. Se reconciliou os caminhos. Eu falei, cara, tá aí, explicado por que sua filha está internada. Na hora você vai entender isso? Não vai. Agora, isso é o controle. Esse controle de Deus, a gente tem que ligar ele intimamente ao domínio de Deus. Eu gosto muito dessa palavra. O domínio de Deus, ele domina, isso é ponto. A grande questão, André, que o pastor falou, né, sobre o que o mundo vê e o que nós vemos. A gente, quando tem intimidade com Deus, quando a gente busca intimidade, as coisas parecem não, elas se clareiam. Elas ficam mais claras. Deus fica mais claro para a gente, né? Quanto mais você está perto de Deus, mais você o vê na sua totalidade. Eu sempre uso o exemplo de uma grande árvore. Se uma árvore grande árvore, 40 metros, um cedro de 40 metros, você está a 1 quilômetro de distância dele, como é que você vai ver essa árvore? Pequena, a sua distância. Agora, quando você se aproxima dela, você vê essa árvore maior. Ela continua do tamanho dela. Agora, a sua proximidade vai te fazer entender o porquê Deus está fazendo. Agora, quero salientar, nem sempre a gente, no momento, vai entender. Eu quero frisar isso mais uma vez. Às vezes, nós crentes, às vezes, nós pastores mesmo, queremos forçar uma situação, talvez até para consolar alguém, né? E falar, não, isso é assim mesmo. Deus, querido, na hora você tem que chorar. É sentimento. Na hora você sente. Na hora, não sei quem foi que falou, do filho, né? Na hora não entende. Na hora que você dá um tapinha no seu filho, ele não vai entender. Nunca vai entender. Mas você vai entender. Pela fé, um propósito específico. Eu não entendo. E eu sei que tu tem um propósito. E eu confio em ti. Isso é muito por conta. E eu acho que só uma coisa, a vontade de Deus, né? Só a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Eu sempre falo isso. A nossa vontade, às vezes, é boa só. Mas às vezes ela não é agradável e perfeita. A de Deus é boa, agradável e perfeita. Quer ver uma coisa? Eu acho que a questão da comunhão, ela é fundamental e do conhecimento. E a Bíblia nos mostra de forma muito clara. Vamos observar... Mas isso não nos isenta de qualquer dificuldade que todo mundo possa pode ter. nenhuma. Não isenta. Não, eu vou... É a falta de fé. Não, irmão, tá todo mundo... Olha só. Observe os discípulos após Jesus. Eles estão com Jesus.
estão andando com Jesus. Andaram com Jesus. Não viram falar e por fé não. Andaram com Jesus. Jesus deu vários ensinamentos para eles. Jesus vai para a cruz. O que acontece com eles? Eles se escondem. Eles fogem. Eles fogem. Simplesmente depois Jesus aparece para eles, ele não reconhece o Senhor. Porque estavam atemorizados. Os camaradas estavam desesperados de medo dos judeus, dos romanos. Eles se escondem. Depois que Jesus se revela para eles, e Jesus começa a andar com eles novamente, naquele período, e eles descobrem quem realmente Jesus é, o que Jesus representa na vida deles, aqueles camaradas mudam a postura deles, a ponto de cada um dos apóstolos morrerem pelo nome do Senhor. Então, quer dizer, a comunhão, a intimidade, o conhecimento do Senhor na sua plenitude, fez com que aqueles camaradas falassem o seguinte: eu abro mão da minha vida por aquilo que eu creio. Então, começa a ter uma experiência diferente. Não é a mesma coisa, eu tô andando junto, mas sabe como é que é? Então, no momento que eles começam a ter uma comunhão maior, eles dão a própria vida. Então, eu acho que talvez esse processo de intimidade, de comunhão com o Senhor, com certeza, não estou dizendo, nós não somos homens de ferro para saber que morreu um filho, uma filha, uma mãe, não, tudo bem, controle de Deus, isso passa. Claro que não. A gente vai sentir muito, mas a gente sabe que realmente o Senhor está no controle. Mas isso vai depender da minha intimidade com o Senhor. O problema é o imediatismo. Outro problema. E só para completar, para passar a palavra, que acho que você vai falar em cima disso, é quando a gente também mistura a intimidade com eu não sei qual a melhor expressão disso, mas tipo assim, como um parceiro. Então, tipo assim, como eu sou íntimo de Deus, as coisas ruins que aconteceram com o outro não acontecem comigo porque eu sou íntimo de Deus. Parece uma barganha, né? Você está entendendo? E isso às vezes é passado e pregado. Isso não tem nem respaldo na Bíblia. Que o crente não pode passar por outro. Eu já vi gente íntima de Deus. Gente, vamos para a Bíblia, vamos pegar tipo, Paulo. esse cara morre desse jeito. Os caras mais íntimos, os apóstolos mais íntimos, morreu queimado, morreu crucificado, morreu apedrejado. Paulo, né? Por isso que eu estou falando. Foi chicoteado, ia dizer, quando ele foi chicoteado, vamos lá de falar de Filipos, passagem de Atos 16, ele vai para a cadeia, ele Silas, chega lá, ele reclama da vida, murmura da vida. E Deus estava controlando tudo Deus aquilo, estava no controle. Ele vai louvar e orar ao Senhor. O cárcere treme, tinha um propósito maior, porque tinha um carcereiro e uma família para ser salva. Então a gente não consegue entender essas coisas. A gente lê a Bíblia porque... A minha graça te basta. Mas né? sabe o que é isso? André, é fruto muito de uma teologia pregada-se hoje chamada positivista e determinista. Eu determino o que eu quero na minha vida. Porque eu sou crente e tenho intimidade com Deus. Crente, eu tenho fé, eu isso como moeda de troca. Isso. E aí não acontece a determinação, porque Deus não está sujeito às minhas determinações. E aí, meu querido, só uma parte. Aí, quando Deus não abençoa, aí esse líder vai falar que a culpa é do irmão porque não teve fé. Ou então porque está em pecado. Ou então está em pecado. Então, o que Deus está no controle? Tá. Mas eu preciso da intimidade com Deus. O que faz toda a diferença, o que falta na igreja hoje, no Brasil, no mundo, não é na igreja, no mundo, é intimidade. Ficamos refém da internet, dos Google da vida, porque é mais fácil pesquisar do que buscar no joelho, do que orar, do que entrar na intimidade, do que gastar tempo com Deus. Perdemos 2, 3 horas vendo um futebol e não perdemos 2, 3 horas orando. Aí depois vamos para a igreja cheia de crise, porque somos pessoas que temos o nosso emocional e queremos resposta. E aí, pastor, como é que uma pessoa assim, como é que um crente assim vai entender que Deus está no controle? Jesus. Então vamos para um rápido break, porque algumas pessoas estão perguntando, mas vem aqui, já que vocês falaram de Jonas aí, por quê? E isso é muito claro. Deus intervém e, meu irmão, cadê o peixe? Engole esse cara e joga para onde eu quero. Mas por que em outras situações que a gente vê na Bíblia que Deus poderia intervir e facilitar o processo, ele não intervém, ele deixa solto. Ele deixa o povo 40 anos no deserto. Por que então ele não mas é uma intervenção. Todo mundo e joga? Mas é uma intervenção contrária. Vamos para o rápido intervalo. Por que Deus às vezes é incisivo e faz intervenções sobrenaturais em situações e em outras não? Vamos trazer para o dia de hoje? A gente já viu. E isso é uma pergunta que todo cristão tem e eu fico rindo, falo, aquilo para mim é soberania de Deus. Eu já vi pastores que botavam a mão em pessoas e eram curados de câncer e ele morreu de câncer. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.